Que a paz do Cristo e a luz dos bons espíritos envolvam o seu coração neste instante sagrado de escuta, querido irmão. Hoje falaremos sobre algo que talvez você tenha escondido a vida inteira. Algo que te fez ser chamado de fraco, de sensível demais, de exagerado. Você chora fácil e nunca soube por quê. Quantas vezes você já ouviu que precisava parar de chorar tanto? Quantas vezes te disseram para engolir o choro, endurecer o peito, esconder as lágrimas para não parecer frágil? E quantas vezes você se sentiu errado, quebrado, deslocado, por sentir demais? Mas e se eu te disser que Chico Xavier guardava um segredo sobre isso? Um segredo que ele só revelava aos mais próximos, nos silêncios entre uma psicografia e outra. Algo que mudaria completamente a forma como você enxerga suas próprias lágrimas. Porque essa sensibilidade não é fraqueza, é memória espiritual. E esse choro que brota tão fácil é, na verdade, um dom raro, uma marca de almas antigas, espíritos que já atravessaram muitas dores e agora retornam à Terra com o coração mais aberto. Aguarde, porque o que vou revelar hoje não está nos livros mais conhecidos. É algo que poucos ensinam, mas que pode transformar sua vida. Antes de seguirmos, quero te convidar a deixar nos comentários apenas uma palavra: sinto, porque essa palavra é o selo da alma sensível, daqueles que vieram ao mundo não para endurecer, mas para amolecer o que está duro demais. E depois me conta, de qual cidade você está assistindo? Vamos criar uma corrente de luz ao redor do mundo. Fique comigo até o fim, porque o que vamos revelar pode mudar para sempre a forma como você enxerga suas lágrimas. Elas não são fraqueza, são linguagem da alma. Quantas vezes você já se pegou chorando por algo que ninguém mais ao seu redor sentiu? Uma cena de filme, uma música tocando no rádio, uma palavra dita sem peso, mas que em você pesou como montanha. E você se perguntou: por que só eu sinto assim? O que há de errado comigo? Não era exagero, não era drama, não era frescura como alguns disseram. Era sensibilidade espiritual despertando no meio do mundo que aprendeu a não sentir. Você chora fácil porque sua alma não esqueceu ainda como é estar vivo de verdade. Porque você não perdeu a memória do que dói, do que comove, do que toca. Chico Xavier recebia cartas, centenas delas, e muitas vinham de pessoas exatamente como você. Uma dessas cartas dizia assim: Chico, eu choro por tudo. Meus amigos dizem que sou fraca. Minha família perde a paciência. Eu mesma já pensei em procurar um médico. Tem algo errado comigo? E sabe o que Chico respondeu? Com aquela doçura que só ele tinha, escreveu: minha irmã, você não está doente. Você está desperta. E o mundo, ainda adormecido, não compreende quem sente de verdade. O mundo diz que chorar é fraqueza, que homem não chora, que mulher que chora demais é instável, dramática, desequilibrada. Mas o Espiritismo ensina outra coisa. Ensina que quem chora está conectado com algo maior, que as lágrimas são pontes entre o visível e o invisível. Você já acordou chorando sem saber por quê? Já sentiu um aperto no peito vendo uma criança na rua? Já derramou lágrimas ouvindo a história de um desconhecido? Então você sabe do que estou falando. E agora, antes de eu te explicar de onde vem esse dom, preciso te revelar algo que vai mudar tudo. A doutrina espírita nos ensina que nada acontece por sorte. Nada é coincidência quando se trata da alma. Se você chora com facilidade, se sente demais, se o peito aperta sem razão aparente, há uma explicação espiritual profunda por trás disso. E Chico sabia muito bem qual era. Segundo os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, a sensibilidade intensa é característica de espíritos mais despertos. São almas que já caminharam muito, que já sentiram muito, que já atravessaram dores, e por isso retornam à carne com o campo emocional mais aberto, mais permeável às vibrações invisíveis. Você não chora à toa, nunca foi à toa. Você chora porque sua alma reconhece coisas que sua mente consciente ainda não compreende. É como se o espírito sussurrasse para o coração: eu já vivi isso antes, eu já senti isso antes. E o corpo responde com lágrimas:
Deixa eu te contar uma história real. Divaldo Franco, médium como Chico, relatou o caso de uma jovem que chorava em todos os velórios, mesmo de pessoas que não conhecia. A família achava estranho. Os amigos evitavam levá-la a enterros, até que um dia, em uma sessão mediúnica, foi revelado. Aquela alma havia sido enfermeira em uma guerra, séculos atrás. Viu tanta morte, tanto sofrimento, que seu espírito ficou marcado. E agora, na carne nova, a lembrança voltava em forma de choro. Não era loucura, era memória espiritual. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos mostra que cada espírito traz consigo as marcas das experiências vividas. E essas marcas não são apenas memórias, são vibrações, são frequências gravadas no perispírito. A sensibilidade excessiva é uma dessas marcas. Por isso, não se culpe por sentir demais. Você não está quebrado, você está mais inteiro do que imagina. Apenas lembra de coisas que o mundo esqueceu. Mas espera, o que vou te contar agora é ainda mais profundo. Há espíritos que atravessaram dores profundas em outras existências, sofrimentos longos, perdas irreparáveis, arrependimentos pesados. Quando esses espíritos retornam à carne, trazem consigo um campo emocional mais aberto. A alma carrega registros que o cérebro não lembra, mas o coração sente. Nas obras da coleção Nosso Lar, o espírito André Luiz descreve algo impressionante. Ele diz que o perispírito conserva as marcas das experiências passadas como se fossem cicatrizes invisíveis. Essas impressões moldam a sensibilidade do encarnado. Espíritos que passaram longos períodos em sofrimento, reparação ou aprendizado intenso, retornam mais empáticos, mais impressionáveis, mais emotivos. Chorar fácil indica, muitas vezes, um espírito antigo, alguém que já conheceu a dor e aprendeu a reconhecer a dor alheia, que já passou pela solidão e agora identifica a solidão no olhar do outro, que já errou e por isso não julga com tanta dureza. Chico contava nos bastidores das reuniões. Os espíritos mais sensíveis são aqueles que já passaram pelo fogo e, quando voltam, trazem no peito a marca da chama. Não queimam mais, mas sentem o calor de longe. Essa memória espiritual não vem em forma de imagens claras, vem em forma de sensações. Um aperto no peito, uma vontade súbita de chorar, uma angústia que parece não ter nome, mas tem nome. Tem história, tem raiz. Só que essa raiz está em outra vida. Conheci uma senhora em Uberaba, cidade onde Chico morava. Ela me contou que sempre chorava quando via alguém sendo humilhado. Não importava quem fosse. Ela sentia uma dor física no peito e as lágrimas vinham. Anos depois, em uma regressão terapêutica séria, descobriu, em outra encarnação, ela havia sido escravizada. Sofreu humilhações terríveis e aquela dor antiga ainda ecoava. Você entende agora? Quando você sente algo sem motivo aparente, não está inventando, está lembrando. O espírito lembra antes da mente. E o coração, sempre fiel à alma, responde com lágrimas. Chorar, então, não é sinal de fraqueza, é sinal de memória ativa, é prova de que sua alma não esqueceu o que viveu. E isso, em tempos de amnésia espiritual coletiva, é dom raro e precioso. Lembra do que eu disse no começo? Que há algo que Chico não contava abertamente? Então, chegou a hora de você saber. Você já chorou sem saber por quê? Estava em casa, tranquilo, fazendo suas coisas, e de repente as lágrimas vieram. Não era tristeza sua, não era problema seu, mas doía como se fosse. E você se perguntou: o que está acontecendo comigo? Estou ficando louco? Calma, respira fundo, porque o que vou te revelar agora vai fazer tudo fazer sentido. Isso não é desequilíbrio, é sintonia vibratória, é a capacidade que alguns espíritos têm de captar emoções de ambientes e consciências invisíveis. Trata-se de sensibilidade mediúnica em estado passivo, ainda não educada, mas ativa, muito ativa. Nas obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco, é explicado algo impressionante. Encarnados sensíveis percebem ondas mentais de espíritos sofredores, captam emoções
como se fossem próprias. Isso se manifesta como aperto no peito, angústia súbita, vontade de chorar sem causa aparente. Não é fraqueza emocional, é percepção espiritual. Você está sentindo algo que está ao seu redor, mas que os olhos não veem. É como uma antena que capta frequências invisíveis, e essas frequências, quando densas, provocam o choro. Deixa eu te contar o que aconteceu com uma jovem em Belo Horizonte. Ela me escreveu dizendo: sempre que entro em hospitais, choro. Sempre que passo perto de cemitérios, sinto vontade de chorar. Achei que era impressão minha, mas não era. Ela estava captando o sofrimento dos espíritos que ainda vagavam nesses lugares. Quando ela aprendeu a orar antes de entrar nesses ambientes, tudo mudou. O choro diminuiu, a angústia passou, porque ela criou um escudo vibratório. Muitas vezes você chora por alguém que está sofrendo do outro lado, por um espírito que ainda não encontrou paz, por uma alma que te conhece de outras vidas e busca amparo. Você não sabe disso conscientemente, mas sua alma sente e responde. Esse tipo de sintonia acontece principalmente com quem tem mediunidade de prova, de intuição ou de sentimento. São pessoas que sentem antes de entender, que choram antes de saber o porquê. E isso assusta, porque ninguém ensina isso na escola. Ninguém fala disso nas famílias. Mas a verdade é que você não está doente, você está sensível. E sensibilidade espiritual, quando compreendida e educada, vira instrumento de cura, de consolo, de amparo. O problema não é sentir demais. O problema é não saber o que fazer com o que sente. E agora você está começando a entender. Mas espera, porque tem mais. Antes que a mente compreenda, o coração já captou. Essa é a marca de quem sente demais. Você já pressentiu algo ruim antes de acontecer? Já sentiu vontade de ligar para alguém e descobriu depois que essa pessoa precisava de você? Já teve um aperto no peito e horas depois recebeu uma notícia triste? Isso não é sorte, isso não é coincidência, é percepção espiritual afiada. Espíritos sensíveis pressentem mudanças, perigos, dores e necessidades alheias com antecedência, porque eles não dependem apenas dos 5 sentidos físicos, eles sentem com a alma, e a alma não erra. Chico Xavier era assim, sentia quando alguém precisava dele, sentia quando um espírito se aproximava, sentia quando algo grave estava por vir, e não porque tivesse dons sobrenaturais, mas porque cultivava a sensibilidade do espírito com humildade, oração e serviço. Um dia, Chico estava psicografando quando parou de repente. Olhou para o grupo e disse: alguém aqui está muito triste, muito mesmo. Uma senhora no fundo da sala começou a chorar. Ela tinha acabado de perder um filho. Não havia contado para ninguém, mas Chico sentiu. Porque quem sente demais percebe o que os outros ignoram. Você que chora fácil também tem essa capacidade. Talvez ainda não saiba usar. Talvez ainda confunda tudo com ansiedade, com tristeza, com desequilíbrio. Mas não é. É intuição espiritual se manifestando através do corpo emocional. Você vê tristeza no sorriso falso, sente a dor que ninguém contou, presencia o invisível. E por isso muitas vezes é incompreendido, porque o mundo valoriza a lógica, a razão, a frieza, mas a alma valoriza o sentir. E quando você aprende a confiar no que sente, quando para de duvidar da própria sensibilidade, aí começa a usar esse dom a favor do bem. Passa a consolar quem precisa, passa a estar presente nos momentos certos, passa a ser instrumento dos bons espíritos sem nem perceber. Se você já viveu isso, escreve nos comentários: eu percebo. E me conta de qual cidade você está assistindo. Vamos formar uma rede de almas sensíveis ao redor do Brasil e do mundo. Mas calma, porque o próximo segredo que vou revelar é o que explica por que você foi escolhido para isso. Há espíritos que reencarnam com tarefas ligadas ao consolo, ao acolhimento, ao auxílio. Eles não vieram para serem bem-sucedidos aos olhos do mundo. Não vieram para brilhar, para serem aplaudidos, para acumularem riquezas. Vieram para serem presença. Vieram para serem colo. Vieram para serem ouvido atento quando ninguém mais escuta. E esses espíritos sentem mais, porque vieram servir mais,
A empatia profunda não é falha de caráter, não é fragilidade psicológica. É característica de missão. Você que chora com o sofrimento alheio, que se comove com a história do desconhecido, que sente a dor do mundo como se fosse sua, talvez tenha vindo exatamente para isso. Chico repetia que os trabalhadores do bem carregam no peito uma sensibilidade que dói, porque eles não conseguem passar indiferentes pela dor alheia, não conseguem fingir que não viram, não conseguem endurecer o coração mesmo quando o mundo exige isso. Um médium de São Paulo me relatou: eu trabalho em um banco e tem dias que volto para casa exausto, não porque o trabalho é pesado, mas porque sinto a angústia de cada cliente, o desespero do endividado, a tristeza da viúva, o medo do desempregado, e isso me consome. Essa empatia profunda é sinal de que você não está aqui só para você. Você está aqui também para o outro, para ser ponte entre a dor e o consolo, para ser mão que ampara quando tudo desmorona, para ser palavra que acalma quando tudo grita. E isso cansa, sim, porque sentir demais em um mundo que sente de menos é exaustivo, mas também é sagrado, porque você está cumprindo, mesmo sem saber, uma tarefa espiritual elevada. Emanuel, o guia de Chico, disse certa vez: os mais sensíveis são os que mais sofrem na terra, mas são também os que mais brilham no céu, porque aprenderam a transformar dor em amor. Não menospreze sua empatia, não a veja como fraqueza, veja como missão. E proteja-se, sim, porque quem sente demais precisa aprender a se cuidar. Mas nunca se feche, porque o dia em que você endurecer o coração, o mundo perde um trabalhador da luz. Mas por que essas pessoas sofrem tanto no mundo atual? É o que vou explicar agora. Vivemos numa sociedade vibratoriamente densa, uma sociedade que valoriza a competição, a frieza, a aparência, que ensina a não sentir, a não chorar, a não se importar. E nesse mundo espíritos sensíveis entram em choque constante. Você não foi feito para esse mundo. Sua alma vem de outra frequência. Por isso dói tanto estar aqui. Por isso você se sente deslocado. Porque sua vibração não combina com a vibração coletiva. E isso gera conflito interno, tristeza, sensação de não pertencimento. É como colocar uma orquídea no deserto. Ela vai sofrer. Não porque seja fraca, mas porque não foi feita para aquele ambiente. Chico dizia que os espíritos mais sensíveis sofrem mais na Terra justamente porque são mais despertos. Eles sentem a dissonância, sentem a falsidade, sentem a violência sutil que passa despercebida pelos outros, e isso machuca. Uma psicóloga espírita de Curitiba me contou que atende muitos jovens sensíveis. Eles chegam achando que têm depressão, que têm ansiedade, mas quando eu aprofundo, descubro. Eles estão sentindo a dor coletiva, estão captando a densidade do mundo e não sabem como lidar com isso. Mas esse sofrimento tem propósito. Ele te impede de se acomodar, te impede de aceitar o mundo como ele é, te impede de endurecer e te mantém conectado com o que realmente importa: o amor, a compaixão, a verdade. Por isso, se você sofre mais que os outros, não é porque é fraco, é porque é sensível demais para um mundo insensível demais. E isso, longe de ser defeito, é resistência espiritual. É prova de que você não desistiu de sentir, mas tem algo que ajuda. E Chico sempre ensinava isso. Chorar libera. Não é só uma expressão. É verdade espiritual. Quando você chora, está descarregando energias densas que acumulou, energias próprias e energias alheias. As lágrimas funcionam como limpeza espiritual natural, como chuva que lava a alma. Por isso, depois de chorar, você se sente mais leve, porque algo saiu, algo foi liberado. O corpo sabe disso, a alma sabe disso. Só a mente, condicionada pelo mundo, insiste em achar que chorar é ruim. Chico explicava que as lágrimas são como chuva que lava a alma. Sem elas, a dor se acumula. Sem elas, a angústia endurece. Sem elas, o espírito adoece. Um médium de Brasília me relatou: passei anos segurando o choro. Achava que era sinal de fraqueza, até que comecei a ter crises de pânico. O médico me orientou a fazer terapia. E lá eu descobri:
Estava acumulando dor há anos. Quando finalmente chorei, foi libertador. Por isso não reprima o choro. Deixe sair, deixe limpar, deixe curar. Cada lágrima derramada com sinceridade é oração silenciosa. É pedido de socorro que o céu escuta. É alívio que o corpo oferece para a alma sobrecarregada. Os espíritos superiores ensinam. As lágrimas regam o jardim da alma, e do chão molhado nascem as flores da compreensão. E tem mais, algo que poucos sabem. A emoção elevada se converte em intercessão silenciosa. Quando você chora pela dor de alguém, você está orando por essa pessoa sem saber. Você está enviando vibrações de amor, de amparo, de consolo. E isso chega, isso alcança, isso ajuda. Muitos auxiliam o próximo sem perceber, apenas sentindo, apenas chorando, apenas sendo presença empática. E isso tem valor imenso aos olhos do alto. Chico nos dizia que toda lágrima sincera é recolhida pelos bons espíritos. Nenhuma se perde. Todas se transformam em flores de luz no plano espiritual. Uma enfermeira de Recife me escreveu: trabalho em UTI e sempre choro quando perco um paciente. Meus colegas acham que sou fraca, mas um dia uma médium me disse: você não está chorando só por você. Você está ajudando esses espíritos a se despedirem. Suas lágrimas são orações que os acompanham. Por isso, quando você chora pelo outro, você está plantando luz no invisível. Você está sendo instrumento de consolo espiritual. Mesmo sem saber, mesmo sem perceber, sua sensibilidade não é fardo, é serviço. E agora o que muitos confundem: sem compreensão espiritual, a pessoa acredita estar quebrada. Acredita que há algo errado com ela. Procura médicos, psicólogos, medicamentos. E tudo isso pode ajudar, sim. Não estou dizendo para não procurar ajuda profissional. Mas se não houver compreensão espiritual, a sensibilidade continua sendo vista como problema. Um jovem de Porto Alegre me disse: tomei remédio para a ansiedade por anos. Ajudou um pouco. Mas o que realmente me curou foi entender que eu era médium, que estava sentindo coisas de fora, não só de dentro. Você não está quebrado. Você possui um dom não compreendido. E quando esse dom é incompreendido, ele pesa. Mas quando é compreendido e educado, ele liberta. Muitos recebem diagnósticos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E muitas vezes por trás disso há uma sensibilidade mediúnica não compreendida. Não ignore os sintomas, mas também não ignore a alma. Porque sem disciplina espiritual, vem o que Chico mais alertava. Sensibilidade precisa de direção. Sem oração, vigilância e equilíbrio, o médium emocional sofre. Nas mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, é repetidamente ensinado que sentimento deve caminhar junto com razão e disciplina. Emmanuel compara o coração sensível a um campo fértil. Se não for cultivado, produz dor. Se for educado, produz cura. Sensibilidade sem evangelho vira tormento. Sensibilidade com disciplina vira instrumento de luz. Uma médium de Salvador me contou: eu sentia tudo, dor, angústia, desespero. Achei que ia enlouquecer. Até que comecei a frequentar um centro espírita. Aprendi a orar antes de dormir. Aprendi a mentalizar luz. Aprendi a me proteger. E minha vida mudou completamente. Por isso, se você sente demais, busque equilíbrio. Ore, estude, vigie seus pensamentos. Cuide da sua vibração. Porque o dom precisa de preparo. E você que veio para servir, precisa estar forte para cumprir sua missão. Chico tinha uma rotina rígida. Acordava cedo, orava, trabalhava, atendia os necessitados e se recolhia cedo, porque ele sabia que sem disciplina a mediunidade o consumiria. E quando há disciplina, acontece a transformação. Quando você aprende a lidar com o que sente, quando compreende a origem da sua sensibilidade, algo muda. Sua presença passa a acalmar, a sustentar, a consolar. Você se torna instrumento dos bons espíritos. Sua palavra traz paz. Seu olhar traz acolhimento. Seu silêncio traz presença. E tudo isso porque você sentiu,
porque você chorou, porque você não endureceu. Uma terapeuta de Florianópolis me disse: hoje eu uso minha sensibilidade para ajudar meus pacientes. Consigo sentir o que eles não conseguem falar. E isso torna meu trabalho mais profundo. Minha sensibilidade virou meu maior instrumento. A cura não está em parar de sentir. Está em aprender a sentir com sabedoria. E essa é a grande virada. O reenquadramento. Reenquadramento de identidade espiritual. Você não está errado. O mundo é que esqueceu de sentir. Você não é exagerado. Você é lembrete vivo de que ainda é possível ser humano de verdade. De que ainda é possível sentir compaixão. De que ainda é possível chorar com o outro. Numa sociedade anestesiada, você é alerta. Numa época de frieza, você é calor. Num mundo que ensina a não sentir, você ensina que sentir é sagrado. Chico dizia: não tenha vergonha das suas lágrimas. Elas são o idioma da alma, e a alma sempre fala a verdade. E isso te torna escolhido para algo maior. Missão silenciosa, porém elevada. Você não veio para brilhar aos olhos do mundo. Você veio para ser luz discreta, para ser presença silenciosa, para ser consolo quando ninguém mais está. Os espíritos superiores escolhem aqueles que já conheceram a dor para serem consoladores. Porque só quem já chorou sabe enxugar as lágrimas do outro com verdade. Sua sensibilidade não é acaso, é convocação. Se você chegou até aqui, alma querida, receba minha gratidão e minha prece. Que esta mensagem tenha tocado algo profundo em você. Que suas lágrimas, a partir de hoje, sejam vistas com outros olhos. Não como fraqueza, mas como linguagem da alma. Você não está quebrado, você está desperto. E o mundo precisa de gente assim. Precisa de quem ainda chora. Precisa de quem ainda sente. Precisa de você. Se você chora fácil, talvez tenha vindo para curar, para consolar, para ser presença quando tudo desmorona. E isso, longe de ser fardo, é missão sagrada. Agora eu quero que você faça algo importante. Deixe nos comentários: eu sinto e não tenho vergonha. Porque essa é a frase que liberta, que cura, que transforma. E depois me conta, de qual cidade você está assistindo? Vamos formar a maior corrente de almas sensíveis do Brasil e do mundo. Imagine, almas de Natal, de São Paulo, de Lisboa, de Luanda, todas unidas pela sensibilidade. Isso é lindo, isso é poderoso. Curta este vídeo para que ele chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. Compartilhe com aquele amigo que chora fácil e se sente incompreendido. Você pode mudar a vida de alguém hoje. E se inscreva no canal, porque vamos continuar revelando os segredos que Chico Xavier nos deixou. Segredos sobre mediunidade, sobre sensibilidade, sobre a vida espiritual. Coisas que poucos ensinam, mas que todos precisam saber. Que a paz do Cristo esteja com você. Que suas lágrimas sejam sempre sementes de luz. E que você nunca, nunca tenha vergonha de sentir. Porque quem sente de verdade está mais perto do céu. Até o próximo vídeo, alma querida. E lembre-se, suas lágrimas são sagradas. Elas sempre foram.